Uma nova era, uma nova fase no Clube de Regatas Vasco da Gama, com grande possibilidade da Crefisa desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente trouxe informações sobre essa questão na parte da manhã de uma reunião que já estaria agendada entre a cúpula da ENCAP e o pessoal da Crefisa para adquirir a Vasco SAF. Pedro Paulo estaria mediando as conversações. A gente vai abordar a situação também envolvendo reforços nos Gigantes da Colina. A filosofia mudou, é um outro clube. Campeonato Brasileiro já vai começar em janeiro em 2026, para quem não sabe, então não pode se perder tempo. Por quê? Vai ter jogador saindo, né? Atletas serão vendidos e o Vasco tem que estar aí no mercado, tá? A gente também tem notícias sobre a RJ dos Gigantes da Colina, a recuperação judicial no tocante aí à aprovação do plano da recuperação judicial. Novidade boa. E vamos falar aqui também sobre a situação envolvendo o jogo dos Gigantes da Colina com a equipe do Fluminense na segunda-feira, tá? Vamos lá. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, venha fazer parte da nossa família de Cruz Maltinos, perfeito? Vamos começar falando aqui sobre Vasco e Fluminense, porque hoje saiu uma notícia dizendo que o Vegete treinou entre os titulares, tá? E não é bem desse jeito. O nosso Diniz, ele testou uma formação com o Carlos Andrés Gomes e testou uma formação com o Pablo Vegete, perfeito? E a situação é a seguinte: o Carlos Andrés Gomes jogará ao lado aí do nosso bravo Ryan e do Nuno. Essa é a formação do trio, perfeito? Hoje o Diniz só deu uma olhada no time titular com o Vegete. Amanhã haverá um novo treinamento aí, que é o treinamento decisivo. Modificações, só a situação da entrada do PH, que estava a serviço da seleção brasileira, no time do Gigante da Colina. Perfeito? O Hugo Moura suspenso, Tietê no meio. Perfeito? Acho que deu para entender. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação da RJ, tá? Porque a situação é a seguinte: o Vasco está em tratativas finais com a União para simplesmente adquirir a situação das certidões, as CNDs. E a informação que a gente obteve é que na próxima semana esse acordo de parcelamento de uma dívida aí na casa de 590 milhões de reais será parcelado e o Vasco vai entregar essas CNDs à Justiça Carioca, para ser mais exato, a quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, para que a doutora, a juíza Caroline Rossi, ela tenha condições de homologar esse acordo da recuperação judicial, tá bom? A gente fala aqui também sobre a situação envolvendo renovação de contrato, saída de jogador. Hoje a gente teve uma informação vinda da ESPN
a ESPN dizendo que o empresário israelense Bin Sarraf simplesmente está aí com autorização para ir atrás de propostas para o atleta Ryan. A diretoria do Vasco não confirmou essa notícia, tá? O que a gente tem hoje conhecimento e é oficial é que o Pedro Paulo negocia com o pai do Ryan, que é o seu agente, o Valkmar, que foi atleta dos Gigantes da Colina, a permanência do Ryan até 2028. O Ryan não deverá ficar até 2028. O objetivo é o Vasco se resguardar, colocar uma multa rescisória que chegaria ali na casa de 60 milhões de reais, algo em torno de 60 milhões de euros, algo em torno de 390 milhões de reais. Perfeito? Vamos falar aqui agora sobre essa questão aí envolvendo reforço. O Vasco está com 2 contratações ali engatilhadas. Tão logo termine o Campeonato Brasileiro, o Vasco deve anunciar aí a situação do jogador Luciano, porque está picotando muito aí na imprensa paulista, sobretudo nos sites aí relacionados ao São Paulo, que seria uma proposta de 2 anos pelo atleta para que o Vasco pagasse 650 mil reais ao jogador. Mesma situação do jogador Arana, que chegaria aqui no Vasco da Gama para simplesmente ser a peça de reposição na eventual saída de Piton. Tá? Essas 2 negociações estão aí muito próximas de acontecer, além da situação do Alan Saldívia, que está fechado com o Vasco da Gama. Hoje, a gente foi atrás, mais uma vez, dessa situação aí do Brian Rodrigues, tá? A gente apurou o Brian Rodrigues, né? Olhando no fundo dos seus olhos aí, vai receber R$1 milhão, um contrato aí de 3 anos para poder jogar no Gigante da Colina, tá? Por detrás disso já tem um investimento aí da Crefisa. E por falar em Crefisa, tá? A Leila, que ficou muito atrelada ao Vasco da Gama após a situação aí do empréstimo dos 80 milhões de reais, tá? Há realmente uma reunião marcada, notícia de bastidores aí. O Vasco está intermediando essa reunião entre o pessoal da Crefisa e a cúpula aí da ECAP, tá? E a situação é a seguinte, a ECAP, pelo que a gente tomou conhecimento, ela topa vender, tá? Ela topa vender pelo valor que a 777 comprou, 310 milhões de reais por 31% das ações a qual pertence a ela, certo? O Vasco da Gama está tentando baixar esse valor porque existe lá na arbitragem uma situação que o Vasco pede uma indenização por conta do aumento das dívidas aí, e havendo esse acordo extrajudicial, as coisas serão sanadas, tá? Homologada lá na Fundação Getúlio Vargas. Então a gente está passando tudo para vocês aí, as novidades que são grandiosas aí neste sábado. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.